Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os conceitos de automação, tá? Eu queria falar com vocês sobre o conceito de local, remoto, manual e automático, tá? É muito comum que as pessoas façam uma confusão muito grande com esse conceito. Mas se você quer saber um pouquinho sobre esse conceito de automação, então fica no vídeo até o final. Não perde, porque vai ser muito bom o nosso bate-papo, tá certo? Então bora lá. Fala pessoal, tudo bem? Bom pessoal, no dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos de automação. Na verdade nós vamos fazer uma série de vídeos só tratando sobre conceitos de automação, tá certo? Então, no vídeo de hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre local, remoto e manual automático, tá? É muito comum, as pessoas fazem muita confusão com esses dois conceitos aí, né? E assim, eles acabam misturando, achando que uma coisa é a outra, e nós vamos tentar explicar aqui para vocês da melhor forma, que fique o mais claro possível, que são duas coisas distintas, né? Mas que na hora em que você define uma, você precisa conhecer a outra para que não haja uma incoerência no seu projeto, tá bom? Mas antes da gente começar, eu quero me apresentar para vocês que estão me vendo pela primeira vez. Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC, tá? Nós estamos aqui toda semana trazendo conteúdo bom, como diz o mineiro, conteúdo bom, né? Sempre trazendo aí novidades sobre o mundo da automação, né? O nome do canal é Viver de PLC, mas o canal traz muito mais do que o simples conteúdo de um PLC, tá certo? A gente traz conteúdo de automação de forma geral, tá? Então, gente, eu estou me apresentando aqui. Nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá bom? Então, o tema de hoje é conceitos de automação, local remoto, manual automático, tá bom? Gente, antes da gente ir para o nosso vídeo, para o nosso conteúdo, eu quero pedir a vocês aí um engajamento cada vez maior no nosso canal. Por quê, gente? Porque isso aqui é uma comunidade, né? O objetivo desse canal, ele nasceu com um único objetivo, que é levar conhecimento a todos. É levar para vocês uma experiência de mais de 20 anos que eu tenho, tá? No mercado de trabalho, trabalhando com automação industrial, e poder levar a vocês aí. Eu sei que tem pessoas que nos assistem das capitais, mas nós temos várias outras pessoas que nos assistem de lugares remotos, né? Que trabalha numa fábrica, mas que tem dificuldade de se deslocar para uma cidade um pouco maior para poder fazer um curso, para se capacitar. Então, meu desejo é que esse canal seja essa ponte que liga você à tecnologia, tá bom? Gente, sem estudo, sem dedicação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, a gente não consegue marcar a nossa posição no mercado de trabalho, tá certo? Então, como é que eu peço seu engajamento? Se inscreve no canal, se você está vendo a gente aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo, tá? Sai vídeos mais longos, como esse que eu estou falando com você aqui, e sai vídeos curtos, que são recortes de partes interessantes dos nossos vídeos. Tá bom, gente? Então, compartilhe o canal, vamos no engajamento, vamos tornar esse o maior canal de tecnologia do nosso Brasil, tá bom? Então, vamos lá, ó. Automação industrial, conceitos. Nós vamos trabalhar com uma série de vídeos onde a gente fala sobre conceitos. E eles são de extrema importância, gente, para você que deseja fazer um projeto, para você que quer entender um projeto, tá? Então, às vezes a gente não consegue compreender como aquele projeto foi concebido porque a gente não entende o conceito que está por trás dele, tá certo? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui sobre esse conceito aqui, que é o modo de operação, tá? Então, é muito comum a gente chegar em áreas que são automatizadas, né, que tem seus controles automatizados, você vê essas nomenclaturas aí, que é local, remoto, manual, automático. Esses são funções operacionais, né?
Eu vou tentar discorrer sobre cada uma delas aqui, tentando mostrar. E se você já está na indústria, eu espero que você consiga visualizar, né? Eu costumo dizer que quando a gente está pensando assim, a gente está filosofando, né? Que você possa filosofar bem aí e conseguir enxergar tudo isso que eu estou te mostrando aqui. Eu preparei essa arte e o objetivo dela é tentar tornar visível tudo que a gente está falando aqui. Então vamos lá, vamos começar sobre conversar sobre local remoto, tá? Então eu preparei esse arranjo aí. Como é que é esse arranjo aí? Eu tenho um painel aqui, né? Esse painel é um painel de controle. Para você que está na indústria aí, pode ser o CM da sua máquina, pode ser o quadro de comando das bombas, se você trabalha com irrigação, pode ser o quadro de comando dos exaustores de uma usina, por exemplo, de uma mina, desculpe, de uma mina subterrânea, para você que trabalha com mineração. Pode ser também, para você que trabalha com mineração, o quadro de comando da central de bombas de esgotamento da usina, né, de drenagem da usina. Então, assim, pode ser vários tipos de comandos diferentes aí, tá certo? Então, vamos lá. Ele tem esse quadro aqui, ele tem um PLC aqui, tá? Essa imagem aqui que eu peguei, ela representa um PLC, um controlador lógico programável. Eu vou reforçar, tá? A gente colocou o nome canal Viver de PLC, que é a mesma coisa de CLP, né? PLC é Program Logic Control, tá em inglês. E em português é CLP, que é controlador lógico programável. A gente colocou, eu dei a ideia assim, Fernando, vamos colocar o termo em inglês porque é muito conhecido, né? Só que eu percebo já desde quando eu ensinava em sala de aula que fica sempre aquela confusão, CLP, PLC e tal. E depois eu até me arrependi. Será que não era melhor ter colocado viver de CLP? Mas se eu colocasse viver de CLP, muitas pessoas iam falar PLC. Então, gente, sempre que eu falar PLC, é a mesma coisa de CLP. Eu estou explicando isso nesse vídeo 1 dessa série e daqui para frente vocês já vão entendendo, né? Aqueles que chegaram no outro vídeo lá vão ter que maratonar para entender, que nem assistir uma série, de fato. Então, você tem aqui um PLC e você tem aqui um sistema supervisório, né? Que ele está representado aqui por um sistema SCADA aqui, né? Mas que poderia ser uma IHM, por exemplo, aqui um interface homem-máquina, aquelas IHM de porta de painel, né? Então nós temos dois tipos de interface, nós temos a IHM de porta de painel, né? Isso para falar das mais modernas, porque se você falar sobre um sinaleiro, também é uma interface, tá? Também é uma interface. Mas olhando aqui para essa realidade aqui, nós temos um sistema supervisório, tá? Um sistema supervisório pode ser um Ellipse, pode ser um Windows Soft, pode ser um Intouch, pode ser um Blueplant, pode ser um eu acho que é Design, né, meu Deus do céu. Tem um da HI também, que é um HI SCADA, né? Pode ser o HI SCADA aí. Então, tem vários fabricantes de sistema supervisório. Mas imagine que aqui você vê os componentes aqui e o operador dá os comandos aqui na telinha do computador e ele passa pelo PLC e aciona as máquinas aqui, tá? Então, esse aqui foi o arranjo que eu montei para a gente discutir sobre essa temática. Vamos prosseguir aqui. Bom, olha só. Vamos falar agora só desse painel, viu? Ó, o painel, toda vez que você chegar numa área que está automatizada, vai ser comum você encontrar lá uma chave chamada local remoto. Sempre que a chave tiver para local, o operador ele vai ter condições de, apertando os botões aqui no painel ou através dessa IHM local aqui, ele acionar o controle, o comando dos dispositivos que estão ligados a esse painel, né? Então, de uma forma bem resumida, eu acho que está bem simples para se compreender, quando você coloca o painel para local, significa dizer que você quer operar ele localmente aqui, você quer dar os comandos aqui. Nesse conceito de local, existe ainda um conceito que é um pouco mais novo, que é assim, vamos supor que você tenha todo o controle aqui, mas aqui os equipamentos estejam aqui a 200 metros desse painel aqui, por exemplo, tá? Estou citando aqui de forma hipotética.
Então vamos lá. Aí você tem esse deslocamento. Como é que você vai acionar um equipamento que você não está vendo ele? Aí existe já um conceito chamado de painel localíssimo, né? Que é um painel que vai para lá só uma botoeira liga, desliga e uma chave de emergência, que é para o operador poder partir a bomba ou o motor olhando para ele, vendo o que ele está fazendo, tá? Então, esse é o painel que nós chamamos de localíssimo, que tem essa mesma função de ser uma operação local. Agora vamos pensar o que é que acontece aqui quando você coloca essa chave para local. Quando você coloca essa chave para local, ela informa ao PLC, tá? Ela informa ao PLC dizendo, ó, este painel está em local. E ele corta todos os comandos advindo daqui, tá? Aqui continua... Epa, desculpa. Aqui, ó. Imagina, você coloca o comando para local, ele informa ao PLC, é porque eu estava apontando para outra tela aqui. Ele informa para o PLC corta todos os comandos que vêm daqui, ó, do sistema supervisório. O sistema supervisório continua vendo tudo o que acontece aqui, mas agora ele não tem poder de comandar nada mais aqui, tá? Então, esse é um modelo de painel local, tá? Existe outra forma de painel local, que é o seguinte, que ele é totalmente convencional. O que é um painel convencional? Você mantém ali dentro um grupo de relés, tá? Que quando você coloca esse painel aqui para local, ele mata as funções do PLC e do sistema supervisório, ou seja, tudo acontece de forma convencional aqui. E essa ação de você mudar esse painel para local, ele mata a linha de comando elétrico que vem do PLC, tá? Então, é outra forma de você fazer um comando local, tá? Hoje, devido à segurança que o PLC tem, você já não faz mais esse arranjo convencional aqui dentro. Você apenas informa ele aqui e ele diz, ó, ou eu estou com a lógica de local ou eu estou com a lógica de remoto. Então, ele vai assumir essas duas posições, tá certo? Vamos caminhar. Bom, agora a gente tem um contexto de remoto. Imagina, local é no local. As coisas acontecem ali. E remoto? Remoto significa dizer distante dali, né? Num local distante. Então, imagine que você chegou aqui nesse painel, você colocou a chave para remoto. Na hora que você colocar essa chave para remoto, ó, o operador ele perde todas as funções. Ele pode apertar, ligar, desligar aqui, nada vai acontecer mais porque o comando agora ele espera da onde? Do PLC, proveniente da onde? Do sistema supervisório, ou seja, ele só obedece os comandos que saem daqui. Por quê? Porque essa chave que informa o PLC, ela está dizendo, olha, só aceita o comando remoto. E remoto vem daqui, tá certo? Passando, é lógico, pelo PLC, ok? Então, assim, essa abordagem, ela também é muito simples, né? Então, é só a gente fazer essa divisão. Local é no local, remoto é um comando à distância. Esse comando remoto, ele poderia ser feito sem um PLC. Lógico que nós não vamos fazer isso aqui, porque o nosso canal é viver de PLC. Mas existem aí, né, as usinas mais antigas, as instalações mais antigas. Falei de usina porque eu sou de usina, aí eu fico com usina na cabeça. Nas instalações mais antigas, o sistema convencional remoto comanda também as máquinas, tá certo? Isso de forma remota também. Então você leva o que lá para a mesa? Ó? Botões, sinais que vão dizer como está a sua planta lá no chão de fábrica, tá bom? Eu tenho até um vídeo aqui no nosso canal que ele fala sobre como é que era um sistema SCADA no passado, né? Então eu mostro lá uma mesa de comando gigante, onde tinha vários botões, vários sinaleiros, onde o cara procurava enxergar como é que estava a planta naquela hora, naquele local ali, tá? Então vamos lá. Vamos andar aqui. Bom, agora eu quero falar para você o conceito de automático, tá? Então nós já vimos local, remoto, até aí foi dente de leite. Nós vamos agora falar sobre automático e manual, tá? Primeiro o automático.
Olha só, você tem o mesmo painel, né? Mesmo painel, e você tem aqui dentro do PLC um controle ou uma lógica chamada automático, tá? Então, o que é essa lógica automático? Significa dizer que as ações que acontecem aqui no meu chão de fábrica, lá no meu painel, elas acontecem de forma automática. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que aí você tem um motor que ele é comandado para poder encher um reservatório de água. Então, a chave de nível do reservatório de água vai vir para o PLC vai ver a hora de mandar ligar a bomba e ele sozinho, sem intervenção nenhuma desse agente aqui supervisório, vai mandar colocar a bomba. Na hora que a caixa encher, ele vai, a partir do nível que ele está lendo aqui, ele vai mandar desligar a bomba, tá? Então, gente, ó, veja que é muito simples também compreender isso, né? Então, um sistema quando está em automático, significa dizer que ele está funcionando sem a intervenção do homem, ok? Ou seja, ele está funcionando ali sem precisar o homem intervir, sem precisar o agente humano chegar lá e dar os seus comandos, fazer as suas funções ali, tá? Ou seja, ele sem precisar ele intervir para encher ou secar a caixa, né? Então, sistema em automático. Agora nós temos o sistema manual. Como o próprio nome diz, sistema manual significa dizer que tudo acontece agora sobre a intervenção do ser humano, né? Então, se eu tinha aqui dentro uma lógica que via quando as coisas aconteciam de forma automática, agora eu também tenho uma lógica que vê, entende a necessidade da intervenção do homem para as coisas acontecer. O que significa dizer, para deixar bem claro para vocês, que quando um painel tiver em manual, então não tem jeito, ele vai necessitar do homem. Se o homem não tomar uma ação, se for para a caixa secar, ela vai secar. Se for para o forno apagar, ele vai apagar. Se for para o forno explodir, ele vai explodir. É lógico que existem aí os conceitos de proteção que nós vamos falar mais na frente. Então, mas, assim, falando a grosso modo, precisa que o homem intervenha naqueles equipamentos para que a coisa aconteça, ou seja, para que o trabalho seja realizado, tá bom? Então, ficou claro também o conceito automático e manual. Nós já falamos sobre local remoto, agora automático manual, tá? Agora, gente, vamos tentar juntar tudo, né? Para a gente poder entender e poder responder para vocês aqui nesse vídeo uma confusão que as pessoas fazem sempre quando vão usar esses conceitos de local remoto, manual, automático, tá? Então vamos lá. Vamos pensar agora na seguinte situação. Olha lá, eu tô com um painel em remoto, ou seja, remoto, comando à distância. E estou com o meu quadro em automático. Bom, eu estou em automático aqui. Significa dizer que quem está comandando ele aqui é o PLC de forma remota, né? De forma remota. Mas também esse agente aqui agora, ele tem ações sobre o meu sistema de forma remota, porque está em remoto. Que tipo de ações, Carlos? Ele pode dar comando para ligar e desligar a bomba? Não, né? Porque está em automático. Mas ele pode jogar o sistema para manual. Ou, desculpa, para manual. E depois que ele jogar o sistema para manual, ele pode dar comando e ligar as bombas, ligar os equipamentos que ele quiser, da forma que ele quiser, na ordem que ele quiser, desde que a lógica permita que ele faça as combinações possíveis, né? Ou seja, lógico que lá dentro da lógica vai ter intertravamentos que vai impedir ele de fazer uma caca, né? Ou cometer um erro e acabar danificando o equipamento. Então, dessa forma aqui, com esse arranjo aqui, ele consegue trabalhar dessa forma. Mas o que é que ele não pode fazer quando tiver aqui com esse arranjo, que é remoto automático?
ele geralmente, a não ser que o cara coloque essa condição, geralmente ele não tem como simplesmente mandar ligar um motor. Por quê? Porque ele não está com o comando disso. Isso agora está em automático, tá certo? Então, veja o conceito. Local, ele agora é um painel remoto em automático, tá? Então a gente está fazendo essas duas combinações. Não significa dizer que sempre que o painel estiver em remoto, ele vai estar em automático. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Bom, agora, aí, um pouquinho mais para frente chegou, né? Agora nós estamos com um comando, olha só, o meu painel aqui, às vezes eu faço uma confusão, eu estou apontando na outra tela aqui, mas vamos lá. O meu painel aqui, ele está em remoto, ou seja, ele recebe comando externo, não interno, não está local, mas ele está em manual. Significa dizer, naquela questão da caixa d'água, a caixa d'água agora vai secar. Mas esse agente que está vendo o nível da caixa, ele vai mandar um comando e vai mandar ligar. Ou ele vai ligar. Geralmente, aí vai dizer assim, Carlos, se ele não der um comando de desligar, a bomba não sai e vai transbordar, né? Não é isso, né? Assim, por quê? Porque geralmente, quando um motor, uma bomba, um ventilador, um exaustor, ou sei lá, qualquer equipamento, ele não pode rodar em certas condições, e a gente já intertrava na lógica para que não fique dependendo do ser humano tomar a decisão de parar ele, né? Então, se a gente vê que uma decisão ou que um equipamento rodando em tais condições, ele corre o risco de danificar, então a gente já bota tudo aquilo ali no intertravamento da máquina, tá certo? Então, essa aqui é a típica condição do sistema estar em remoto, porém em manual. Vamos supor que o operador chegou aqui, ó, estava assim, ele deu um comando aqui, ó, do supervisório mandando aqui para o CM, dizendo, ó, ou para o PLC, dizendo, ó, jogue o sistema para manual. Aí ele, ó, fez isso aqui, ó, jogou para manual. Aí agora ele manda um comando aqui, chega aqui, se as condições estiverem atendidas, ele vai aqui e liga os equipamentos da forma que o operador desejar, tá? Bom, agora vamos pensar de forma contrária, né? Vamos fazer o caminho inverso agora, né? Do que a gente já fez. Bom, vamos lá. Agora imagine aqui, ó. Vamos pensar junto, pessoal. Analise, preste atenção, tá? Vamos pensar aqui. Eu estou agora com um painel aqui. Ele está dizendo que está em local, né? Local. O PLC aqui está executando a lógica em local. O remoto aqui não vai ter ação sobre ele, porque ele está em local. Mas esse painel está em automático. Vocês acham, pensem comigo, coerente essa situação? Né? Vocês acham coerente? Imagine, por que o camarada ele colocou esse painel para local, né? Qual a razão dele ter colocado esse painel para local? Porque ele deseja operar de forma local. Agora, vamos criar uma situação aqui, ó. Eu joguei ele para local, né? Local, mas o sistema continuou em automático. Lembre que lá em remoto eu posso estar manual ou automático. Mas o local, eu posso ter manual ou automático? Vamos tentar entender agora. Esse cidadão aqui chegou, jogou a chave para local e o sistema continuou em automático. Aí imagine que ele vai mandar ligar um motor e na hora que ele manda ligar esse motor, como o sistema está em automático e vê que aquele motor não era para estar ligado, vai e desliga. Ou ele desliga um motor e o sistema automático entende que aquele motor deveria estar ligado, vai e liga. Então, observem que nessa conjuntura, o sistema local ele deve ser sempre manual. Porque se você chamou, isso é conceito, tá, gente? Isso aqui é convencionado. É assim. Ressalvo casos especiais aí que eu desconheço, tá? Pode ser que tenha um caso especial aí, tá? Não significa dizer que quando você está em local, a lógica não vejam todas as condições que possam prejudicar o homem ou danificar o equipamento, né?
Então, está lá, a lógica continua ativa. Isso com PLC. Se for com sistema convencional, da mesma forma, tá? Vai continuar ali protegendo o equipamento e o indivíduo que está ali, tá certo? Bom, agora vamos pensar, nós dois aqui, nós todos aqui, né? Eu sei que esse vídeo vai ser visto por muita gente. Então vamos lá. Então, quando você coloca um painel para local, é convencionado que a gente sempre, na hora que você muda o painel para local, ele automaticamente já bota o sistema para manual. Dessa forma, ele está dizendo assim, ó, o agente que pediu o painel em local, ele precisa ter autonomia, porque ele está lá, ele está no campo, ele está vendo o que está acontecendo. Então, ele coloca o sistema para manual, de forma que o operador possa fazer e tomar todas as suas decisões. Ah, Carlos, e se o operador tomar uma decisão errada, né? Que seja uma decisão errada possível, né? Não uma decisão errada impossível, mas uma decisão errada possível. Deixa eu dar esse exemplo. Eu disse a você o seguinte, vamos supor que a caixa já está cheia demais e o cara quer ligar a bomba para encher ela até transbordar. A chave de nível, junto com a lógica, teoricamente não vai deixar, tá? Porque isso é básico para quem faz projeto, proteja sempre os equipamentos, né? Independente de local remoto, você vai sempre proteger. Então, ele não vai conseguir. Beleza. Mas imagine que ele tem lá uma bomba e elas, por uma questão momentânea, não pode rodar 3 bombas. Porque senão uma gera uma vibração desnecessária na outra. Tá, uma questão que apareceu, um defeito que existe ali. Não uma coisa que já foi convencionada quando foi para elas funcionarem. Aí o que acontece? Ele vai ter esse poder, ele vai ligar. Ele pode estar ligando ali para fazer um teste, para fazer as medições dele. Então, assim, ele precisa ter essa autonomia, desde que ele respeite, né? Porque ele vai ser obrigado a respeitar, porque a lógica não vai deixar ele fazer caca. Mas quando ele estiver numa condição que a lógica não prevê, aí ele vai fazer as cacas dele lá e vai ter muito sucesso com elas, tá certo? Então, essa é uma condição que ela pode acontecer, local manual, mas a condição local automático, ela não pode acontecer. Porque imagina, na hora que você vai apertar o disjuntor, ou apertar o botão para mandar fechar o disjuntor está fechando sozinho, antes de você pedir. Ou ele está abrindo, você fecha e ele abre. Porque existe uma lógica de automático que está ali, trazendo para um estado ao qual ela foi programada. Então, tem toda essa situação. Então, gente, para a gente concluir, esse é um erro muito comum, tá? É você confundir local remoto com manual automático. E como é que é a confusão, Carlos? É o cara entender que sempre que está em local, está em manual, essa premissa é verdadeira. Mas quando está em remoto, está em automático, essa premissa não é verdadeira, tá? Porque em remoto ele pode estar em manual ou pode estar em automático. Tá certo, pessoal? Então, vamos se ligar aí para a gente não errar, para a gente entender muito bem esse conceito, porque entender, gente, quando você quer aprender a programar um PLC, antes de tudo vem o que? Os conceitos. Como acontece a mágica. Como é que princípios que precisam ser respeitados, tá certo? Então você precisa entender isso. E aqui o que eu estou passando para vocês, nessa série de vídeos que começa hoje, são conceitos de automação, tá bom? Então, gente, vamos aí para o nosso próximo vídeo. Não esquece de dar o seu like, o seu dislike. Gente, não esquece de compartilhar o nosso canal com mais pessoas. Vamos bombar, tá certo? Vamos crescer aqui crescer esse canal, aumentar o número de inscritos, vamos aumentar a nossa capacidade de atingir mais pessoas, levar esse conhecimento para mais pessoas. Eu espero que esse vídeo possa ter respondido aí algumas dúvidas suas e que você não tenha
mais nenhuma dúvida com relação ao conceito local remoto, manual automático. E se não ficou muito claro, escreve aqui nos comentários que a gente comenta para você, que a gente tenta responder para você, porque o objetivo desse canal é alimentar você de conhecimento, tá bom, gente? Então, um forte abraço, fica com Deus aí e até a próxima.